Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Dessa vez a gente está na lição de sexta-feira, que é o estudo adicional. E aí traz alguns trechos de Ellen White aí para a gente entender um pouco mais sobre idolatria, sobre amor ao próximo. E aí eu tô aqui com a Iris. Tudo bem, Iris? Tudo ótimo, vamos lá. E aí, mais uma vez, queria te lembrar de se inscrever no nosso canal, ligar o sininho para poder receber as próximas notificações e também seguir a gente no Instagram, @adventista_caxambi. E aí a gente começa com um trecho de Ellen White, que diz assim, que me chamou bem a atenção. Todo aquele que recebeu benefícios celestiais tem a obrigação de lançar alguma luz no caminho dos demais. Então, todos os que verdadeiramente amam a Deus renunciarão à idolatria do eu. Então, essa frase ela me pegou muito porque diz que a gente, como recebeu dons de Deus, né, a gente tem a obrigação de ser algum tipo de luz para as outras pessoas. Isso é muito forte, né? É porque se a gente teve um conhecimento tão maravilhoso que chegou até a gente, por que a gente não deve espalhar? Acho que a pergunta deveria ser essa, né? Por que a gente se negaria de espalhar algo que é tão bom, se o mundo não tem vergonha de espalhar coisas horríveis e pregar como se fossem boas, né? E a gente que carrega uma luz, carrega uma verdade presente, a gente precisa espalhar essa verdade para mais e mais pessoas, com certeza. É porque acaba caindo numa coisa de egoísmo, né? E aí ele vai um pouquinho mais aqui para baixo vai falar da idolatria do eu. Então, existe um risco de você adorar outros deuses, mas existe um risco também de você adorar mais a si mesmo, né? E aí acabar guardando as coisas para você, favorecendo seus interesses. Então, nós como cristãos vamos ter que literalmente ser mais compartilhadores, né? Pensar mais nas pessoas do que na gente. Sim, e vai dizer aqui, né? Paulo insistia com seus irmãos para que perguntassem a si mesmo que influência suas palavras e atos estavam exercendo sobre outros, e para que não fizessem coisa alguma, ainda que inocente em si mesma, que pudesse parecer a aprovação à idolatria, ou que viesse a escandalizar os fracos na fé. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, é aquela questão da autoanálise que eu também falei aqui em outro momento, da gente realmente estar buscando entender o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, que às vezes pode estar sendo uma pedra de tropeço para o nosso irmão e às vezes a gente nem se dá conta disso. Faz assim, por uma certa inocência, mas que a gente tem que entender que, inocente ou não, está errando e está fazendo outras pessoas, quem sabe, até se desviarem da fé. Isso é muito triste. Em Atos dos Apóstolos vai falar que as palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adequadas para os nossos dias. Ele entendia por idolatria não apenas a adoração aos ídolos, mas também o egocentrismo, o amor às comodidades com o apetite e as paixões carnais. Então, ou seja, dentro de idolatria existem várias outras coisas que também a gente tem o risco de acabar caindo, né? Por exemplo, essa questão do egocentrismo. A gente pode literalmente achar que a gente é o centro do universo, né? Ao invés de colocar Deus no centro, a gente se coloca no centro. A gente pode amar as comodidades, ou seja, aquela questão da zona de conforto que ele já comentou aqui em outras lições, a questão do apetite, questões de paixões da carne. Então, a gente tem uma luta eterna entre carne e espírito, né? Eterna não, né? Até Jesus voltar, se Deus quiser. Mas é uma luta bem forte, assim, que a gente precisa lidar todos os dias. Então, a carne vai sempre chamar para essas questões, mas que o espírito prevaleça sobre a carne, né? Amém, essa é a nossa oração. E também vai dizer aqui, né, nos testemunhos para a igreja, vai dizer assim: se perceberem que ao fazer certas coisas que lhe parecem perfeitamente corretas vão atrapalhar o avanço da obra de Deus, evitem praticar tais coisas. Nada façam que possam vir a fechar as mentes à recepção da verdade. Todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. Esse versículo, assim, ele é muito usado fora de contexto. Aí pela internet afora eu vejo muito isso. Sobre essa situação de ter coisas que a gente pode fazer, mas não convém. E não convém justamente quando vai ferir o nosso irmão. Porque muitas das vezes a gente faz as coisas pensando no nosso eu. O egoísmo acaba falando mais alto. Em muitos momentos, o meu egoísmo falou mais alto, com certeza o da Sara, o de que você está assistindo agora falou mais alto, porque a gente é egoísta de natureza. E a gente precisa estar sempre lutando contra essa carne que quer prevalecer, mas que, como a Sara falou, que o espírito possa falar mais alto e a carne venha a ser mortificada, como a palavra de Deus fala. Exatamente. A gente percebe que quando a gente pensa no outro, a gente tem um risco de atrapalhar as pessoas, como a Ellen White fala aqui, a recepção da verdade, né? Isso é muito forte. Se você está atrapalhando as pessoas a receberem a verdade de Jesus, você está sendo uma
pedra de tropeço, um bloqueador do evangelho, né? E aí, isso é um risco muito grande, porque nós, como cristãos, deveremos ser justamente ao contrário, né? A gente precisa facilitar para que essas pessoas aprendam, e às vezes a gente está dificultando o aprendizado delas. Então, quando a gente percebe que a gente está dificultando, a gente tem que parar para pensar e falar assim, não, peraí, deixa eu rever minhas atitudes, né? Deixa eu rever meus conceitos, e aí é aquilo que ele já falou aqui, a gente sempre estar se autoanalisando para entender se a gente não está ferindo o nosso irmão. Sim, e nas perguntas para consideração vai dizer, né? Segundo Paulo, o comportamento de um cristão maduro pode às vezes, peraí, deixa eu ver aqui, pode às vezes inibir o crescimento de um cristão imaturo, porque o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o único caminho para lidar com esse desafio. Aí você pode responder aí nos comentários o que você pensa sobre isso, porque o cristão maduro ele era para ajudar o cristão imaturo, mas aqui está dizendo que o cristão maduro pode prejudicar o andamento do cristão imaturo, então é curioso assim que isso possa acontecer. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Uhum. E aí a segunda pergunta é: os cristãos podem acabar adorando ídolos se não fossem vigilantes? Que tipo de ídolos? Quais as coisas boas podem se transformar em ídolos? Além disso, como perceber se algo do que gostamos muito acabou se tornando um ídolo? Que é um perigo, né? Eu já falei, eu acho que aqui em alguma outra lição bem anterior, sobre um livro que eu li chamado Deuses Falsos. E aí, enfim, traz várias coisas, várias mesmo, que a gente pode colocar como ídolos nas nossas vidas. E aí, como é que a gente sabe se está se tornando um ídolo? É fácil, né? Você tenta desapegar dessa coisa, você simplesmente não consegue, vira um vício. Hoje em dia, por exemplo, tenho muita dificuldade de lidar sem o celular. Se eu fico sem internet, por exemplo, esses dias deu problema na minha internet, porque sem internet eu fiquei desesperada. Falei assim, gente, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou fazer as coisas? Então, assim, se você tenta se afastar dessa coisa e você sente uma dificuldade bizarra, você literalmente está se apegando muito àquela coisa, né? Então, Deus, ele precisa também fazer falta na nossa vida. Se a gente se afasta de Deus, a gente não sente muita coisa, se a gente acha que tá tudo bem, né? Tipo, não tá fazendo muita falta, tem alguma coisa errada aí, né? Se eu fico muito tempo sem ler a Bíblia e eu não sinto falta de ler a Bíblia, tem alguma coisa errada. Então eu não tô colocando ele como prioridade. Sim, sim. E o Espírito Santo, ele ajuda, né, a gente a fazer esse caminho de volta para o lar, de volta para casa. E a gente, às vezes, está tão entorpecido desses ídolos que o Espírito Santo não consegue falar com a gente e a gente fica cada vez mais se afundando nesse buraco da idolatria e fica mais difícil de sair. Quanto mais você se envolve, fica mais difícil de sair, com certeza. Mas Deus vai ajudar a gente nesse processo, então que Amém. a gente consiga sempre buscar recursos de Deus dos céus para poder caminhar, porque sozinho a gente não consegue, sozinho é muito difícil, mas Deus ele sempre vai estar nos dando livramento, vai estar nos dando forças aí para continuar caminhando e buscando. Então vamos fazer oração? Iris, você pode fazer essa oração para a gente? Posso sim, fechamos nossos olhos. Senhor, meu Deus, chegamos a mais um fim de lição. Que lição abençoada que nos ensina, né? Nos dá muitas advertências sobre a idolatria, que era um perigo real no tempo ali da igreja de Coríntios, mas não deixa de ser um perigo real também nos nossos dias atuais. Que a gente possa realmente nos blindar nossa mente e nosso coração, que o Espírito Santo possa nos ajudar a cada dia a não deixar que esses ídolos façam parte da nossa vida, da nossa trajetória ao teu lado, mas que apenas as coisas boas, as coisas do alto dos céus possam fazer parte da nossa vida e assim a gente possa caminhar todos juntos em unidade com Cristo Jesus. É o que eu te peço, te agradeço desde já por tudo. Amém. Amém. Então, fica com a gente para os próximos vídeos, liga o sininho, a próxima lição vai chegar aí com tudo. Mas segue a gente também no Instagram para ficar por dentro do que entrar por lá, beleza? Então, tchau, tchau. Até a próxima lição.